Olá, pessoal. Aqui é o John Kunihiro do Art of Healing. Estou junto com o Dr. Carlos Sanzani. É um grande prazer de ter um privilégio de poder ter um homeopata, psicanalista, gastro e também um clínico geral com a gente aqui nessa área de medicina holística. E, na realidade, é uma honra de termos aqui conosco, discutindo sobre problemas gástricos relacionados nas partes emocionais. Doutor Carlos, vamos falar um pouquinho sobre essa parte gástrica, o que isso tem relacionado com os seus problemas emocionais? Bom dia, João. Satisfação fazer parte desse brilhante time e desse trabalho que a gente vai fazendo cada vez mais integrativo na verdadeira concepção da palavra, né? Tanto dos membros da equipe quanto do trabalho com os pacientes. Em relação ao que você abordou dos problemas do tubo digestivo, o tubo digestivo é um dos veículos mais importantes, eu acho que mais comuns em termos das manifestações de ordem emocionais. Porque, na verdade, a gente sente as emoções, dá valor às boas emoções, aos bons sentimentos, né? E as coisas desconfortáveis as pessoas frequentemente afastam de lado. E ao deixar esses problemas de lado, isso vai se acumulando, vai crescendo, não vai se resolvendo. O nosso ego precisa de ajuda. Ele precisa não só muitas vezes de ajuda, ele muitas vezes precisa não ser atrapalhado, não ser sufocado. Então ele precisa mandar mensagens de que algo não está bem, de que algo precisa ser feito. E o corpo acaba tendo uma visibilidade muito maior, principalmente em termos de dor, de desconforto, tá? Então, é isso que acaba sendo uma somatização, uma manifestação no corpo, onde a gente enxerga mais, a gente capta melhor, né, o que está acontecendo na nossa pessoa como um todo. E aí você vai tendo vários sintomas, dos mais diversos. E o tubo digestivo, né, é um deles onde você mais encontra isso, né? Mas, sem dúvida, isso se manifesta em todo o corpo, na pele, na parte respiratória, na parte cardiológica, na parte ginecológica das mulheres ou urológica nos homens. Então, as manifestações são as mais diversas e o importante é que a gente saber entender que o sintoma, o que nos incomoda, é só a ponta do iceberg, é a superfície, é a fachada do que, na verdade, está acontecendo com o nosso conjunto, com a nossa pessoa como um todo. Essa decodificação, essa, essa tradução, né, do que o sintoma reflete é algo realmente muito importante e fundamental. No tubo digestivo, existe uma certa tendência àquela história. Bom, eu estou me sentindo mal, eu comecei a me sentir mal, tendo algum sintoma, depois que comi alguma coisa, então tal alimento que é o problema. É muito comum essa relação, porque existe essa história do alimento que é introduzido. E parece que o alimento é o causador de problema, né? Quando muitas vezes, na grande maioria das vezes, o alimento, o ato de se alimentar, só faz com que esse sistema funcione mais ainda e perceba as deficiências e o que demonstra e que pode estar errado conosco. É, e falando nisso, na parte holística, como que você acha que a homeopatia poderia ajudá-lo nessa parte digestiva, se o problema é relacionado bastante, como você tem comentado, o tubo digestivo, e como que a homeopatia poderia ajudar com isso e a parte emocional também? Então, a homeopatia, ela aborda desde o início a situação de uma forma diferente. Ela entende que o sintoma não é o problema a ser resolvido, e sim só a mensagem. Então, por exemplo, se alguém tem uma azia, você não vai dar remédio puro e simplesmente para aquela azia deixar de acontecer. Se você tem uma digestão difícil, você não vai dar só o remédio ou uma dieta para a pessoa, para ela ou aliviar aquele mal-estar ou não se alimentar e não ter aquele desconforto, né? Então, a homeopatia começa por aí. Ela começa entendendo
o valor do sintoma, entendendo que o problema não é o sintoma, e não é ele que tem que ser eliminado, não é ele que você tem que dar uma medicação para resolver, e sim entender a pessoa. Então, a homeopatia começa por aí. Você começa tendo uma abordagem que é diferente, totalmente diferente em relação ao que está incomodando a pessoa. Quando você dá essa abordagem, então você vai conhecendo a pessoa. Não é só a dor, a má digestão, o intestino preso, a azia, né? O refluxo. Você vai entendendo quem é aquela pessoa que tem aquele problema. E aí você vai ver se é uma pessoa que está tendo insegurança, se está com medo, está sendo incapaz de lidar com a vida, não sabe, está sabendo resolver os seus conflitos internos ou externos, ou às vezes está querendo resolver os problemas dos outros, porque tem pena, tem dó, ou se sente responsável, e, no fundo, né, ela não está fazendo por ela o que ela precisa fazer, e pelo outro ela não consegue nem ajudar, porque ela acha que tem que fazer pelo outro, por exemplo. Né? Então, ao você ir percebendo essa dinâmica que a pessoa tem, você começa a trabalhar o todo da pessoa de verdade, equilibrando, harmonizando. Então, a homeopatia tem essa visão. E é lógico que aí os recursos, o que você vai abordar vai depender da individualidade de cada pessoa. Então, se eu pego uma pessoa, por exemplo, que tem refluxo, vamos dizer assim, mas ela é uma pessoa insegura, ela não confia na sua capacidade, né? Ela vive com medo de errar. Esse tipo de pessoa, eu vou dar uma medicação. Mesmo, não vou dar medicação para azia. Aí eu pego uma outra que tem azia, mas em compensação é uma pessoa, por exemplo, controladora, ciumenta, quer que todo mundo fique em torno dela. É outro tipo totalmente diferente de medicação. Tá? Se eu pego uma pessoa, por exemplo, que tem raiva de uma outra pessoa por um evento que aconteceu, e que ela até foi machucada, foi agredida, tudo isso, e isso está lá dentro Certo. ainda, aquele desconforto pela maldade que ela recebeu. Tá? E o estômago dela queima. Né? Eu vou dar outro medicamento totalmente diferente. Sim. Essa é a grande diferença. Na alopatia, você vai dar o omeprazol, o outro prazol da vida, porque é que a pessoa está com queimação. Pronto. É isso aí. Certo, certo. E Tá? não é a solução. E não é a solução, porque você só está aliviando, Mascarando, né? mascarando, né? O cara fala, nossa, passou minha azia. Mas a Mas sua você não vida solucionou. não solucionou. Exato. Né? Quer dizer, a grande diferença não é tanto nem o medicamento. Isso vem depois, mas a grande diferença é a abordagem que você tem ao sofrimento da pessoa. Né? Quer dizer, você tem uma visão do conjunto, não é só assim, o sofrimento é azia, pronto, É. vamos resolver a azia. Filho, isso é só a superfície daquele sofrimento. Perfeito. Doutor, é um privilégio. Eu gostaria de que esse daqui fosse um pouco mais longo, porque a gente está acostumado a fazer 1 hora, né? Mas você teve muitas boas informações e vamos fazer isso daqui meio constante para as pessoas que estiver escutando. Pode mandar perguntas e sugestões e seja ligado, porque a gente vai estar sempre conectado com você. Sempre a gente também está no rádio, mas também nós vamos fazer o nosso próprio programa aqui, junto com o Dr. Carlos, para poder esclarecer. E também estamos aqui. Dr. Carlos é excelente, é profissional. Eu tenho trabalhado lado a lado, cada vez mais impressionado com o trabalho dele. Eu recomendo, com o meu lado de ponto de vista como também profissional, mas eu vejo ele uma pessoa que pode te ajudar muito, não somente na parte gástrica, na parte emocional, pode ser que em várias áreas que você gostaria de se trabalhar, na parte depressiva, angústia, tudo que você está passando por partes emocionais, e também se você está passando por outras dificuldades que é relacionada à parte médica, ele pode te remediar com a participação com medicamentos de medicina homeopática. Isso tem ajudado muitas pessoas e eu tenho visto isso, uma diferença muito grande na vida das pessoas. Dr. Carlos, muito obrigado e gostaria de continuarmos essa conversa, que é sempre bom para escutá-los, mas estamos aí. Então, mande sugestão,
compartilhe isso com você, com os outros, e vamos fazer crescer esse programa que vai ajudar muitas pessoas.